Bom, estamos ao vivo, mais uma live. Hoje faremos o penúltimo capítulo do livro A Caminho da Luz. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos inspire, possamos compreender o objetivo que levou Emmanuel a traçar para nós exatamente esse propósito de trazer reflexões em torno da defecção da religião, sobretudo da religião criada pelo Estado romano. Este livro, aliás, destrói a tese de muitos espíritas que teimam em afirmar que Emmanuel criou um tecido católico no meio espírita, que Emmanuel seria culpado desse misticismo que existe sem dúvida nenhuma ainda no movimento espírita brasileiro, uma tendência profundamente mística de muitos brasileiros que não compreenderam Allan Kardec em sua essência. Muitos culpam o Espírito Emmanuel. E nesta obra, se esses desocupados, me perdoe, porque eles só põem pessoas que não estão ocupando a mente de uma forma inteligente, estudassem o livro A Caminho da Luz, compreenderiam em que em nenhum momento Emmanuel defende a Igreja de Roma. Muito pelo contrário. E tem uma outra obra de Emmanuel, intitulada Emmanuel, que é o título que tem essa obra, que eu sugiro lerem. Aí nós vamos ver quem é Emmanuel em relação à Igreja de Roma. Então, uma injustiça muito grande que se faz em alguns estudiosos no Brasil, sobretudo, em colocar em Emmanuel a culpa de um espiritismo, aspas, igrejeiro no Brasil. É só nós pegarmos, basta essas duas obras, A Caminho da Luz e o livro Emmanuel, para que nós possamos entender que Emmanuel explica com muita, mas com muita dignidade e honestidade, que a Igreja de Roma realmente foi um desastre para a compreensão de Jesus. Está bem claro no livro A Caminho da Luz. Está mais claro ainda no livro Emmanuel. Nós estamos hoje fazendo o penúltimo capítulo. Mas eu sugiro ler um livro para mostrar que Emmanuel em nenhum momento trouxe essa feição religiosa, digamos assim, dogmática, sectarista no movimento espírita. Isso é mentira. Não foi. Se disserem para mim que foi Rusteng, para quem não conhece, aí eu concordaria, mas Emmanuel não. Emmanuel, ele, muito pelo contrário, ele desconstrói totalmente qualquer tipo de possibilidade de nós acharmos que tem alguma ligação entre a doutrina espírita e o que a Igreja de Roma fez. Ele desconstrói totalmente. Basta lermos, como eu fiz nesses 2 meses do livro A Caminho da Luz, são 3 meses, e o livro Emmanuel. Então eu estou fazendo exatamente essa observação inicial para mostrar que Emmanuel, extremamente honesto, é o coordenador do movimento espírita no Brasil, ou melhor dizendo, da mediunidade de Franciscano Xavier, porque a informação que eu tenho, o coordenador do movimento espírita no Brasil seria Bezerra de Menezes. Mas Emmanuel é esse espírito grandioso, muito grandioso, muito, mas ele é muito grande. Emmanuel, ele é fora de série, como se diz na linguagem meio do jovem, né? Emmanuel é Emmanuel. Bom, mas vamos lá. 24º capítulo, o Espírito, ou o Espiritismo e as grandes transições. Ele vai mostrar para nós que no momento em que nós antes de entrarmos no chamado século XX, no meados do século XIX, quando estava para surgir
o Consolador na Terra, ocorreram movimentos, muitos fenômenos, digamos, de evoluções científicas, industriais, abalaram, como ele fala aqui no capítulo, né, a concepção da vida social. Mas foi no século XIX também que os grandes governantes do mundo inteiro resolveram fazer, caracterizando realmente uma possibilidade de um novo sistema mundial com a abolição da escravatura, a extinção do cativeiro dos negros africanos. Nós vivemos isso no Brasil por um período em etapas, até 1888, com uma lei que foi assinada, né, por Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, abolindo a escravidão, o cativeiro no Brasil. Mas antes disso ocorreram gradualmente essa abolição, né, que foi dos transportes dos negros, chamados transportes de navios negreiros, isso mais ou menos na década de 30 do século XIX. O Brasil também teve que fazer esse acordo, porque os empresários no Brasil, empresários que eu digo, aqueles mais poderosos do Brasil, não queriam fazer muito isso não, porque eles realmente compravam muito escravo e viviam dos escravos, da escravatura. Mas acabaram tendo que fazer isso quase que por imposição da Inglaterra. Mas diz aqui o Emmanuel, no século XIX, caracteriza-se por suas numerosas conquistas, a par dos grandes fenômenos de evolução científica que nós chegamos a falar na reunião passada, e considerando também, antes da Revolução Francesa, uma grande revolução no mundo. Talvez foi uma das mais, se não a mais importante revolução que caracterizou uma nova sociedade em todo o planeta. Chama-se Revolução Industrial na Inglaterra. Essa foi, talvez, se não, a mais importante das chamadas revoluções de mudança de estrutura social. Depois veio a Revolução Francesa, mas antes disso teve também aquela guerra de independência norte-americana, que serviu de inspiração para os franceses também fazerem ou buscarem a sua independência. Mas aí, na realidade, esses fenômenos, né, ou essas revoluções, ou esses processos evolutivos abalaram, né, a estrutura social. E Emmanuel vai mostrar para nós que onde se observam acontecimentos políticos de extrema importância, em que foi se renovando essas concepções sociais, como eu estou dizendo para vocês, e considerando, sobretudo, que essas renovações, né, elas realmente aconteceram dentro dessas renovações de concepções nos povos de raça branca. Por quê? Lá no Oriente, ou na própria África, né, embora, melhor dizendo, na África em si, o povo africano é extremamente esmagado por todos os quadrantes da Terra, eu poderia dizer. Não somente pela Europa, sobretudo pela Europa, mas outros também exploravam, né, os nativos africanos. E um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro, diz Emmanuel. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível trabalham junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade dos negros. Então, mais uma colocação de Emmanuel mostrando para nós que o plano espiritual trabalhou junto aos chamados administradores, quando fala gabinete dos administradores, que comandavam o mundo naquela época, né, numa onda vindo do mundo espiritual de busca de liberdade ou a extinção dos cativeiros dos negros africanos. As decisões do Congresso de Viena, que ocorreu logo após a prisão de Napoleão Bonaparte, já falamos aqui de 1815, reprovava também. Então, esse Congresso de Viena, depois da derrota e a prisão e o exílio de Napoleão Bonaparte, esse Congresso foi muito importante nesse aspecto, né? Retoma, sim, né, o absolutismo, né, infelizmente. Mas também decidiram coisas importantes, como foi o caso, né, a reprovação do tráfico de homens livres, no caso dos negros, né? E em 1834 ele vai dar para nós, então 30 anos depois do Congresso de Viena, o parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as suas colônias. Então começou na Inglaterra, mais uma vez como vanguardeira da história da civilização ocidental, a Inglaterra. Então eles em 1834 já aboliram totalmente. No Brasil só foi em 1888, 50 e poucos anos depois
em que os ingleses aboliram a escravidão em todas as suas colônias. Pelo menos a chamada escravidão clássica, né? Porque não, mas eles mantiveram um império, escravizaram na Índia durante vários séculos. Sob o tacão inglês, os hindus ficaram presos até Mahatma Gandhi, isso é verdade também. Um outro tipo de escravização, né? Um colonialismo, né? Mas nós estamos falando dos negros, nós estamos falando da escravidão. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Quando suprime o tráfico africano, é aquele negócio de proibir os tráficos de navios negreiros, né? Então foi proibido. Mas isso, na realidade, até uma tradição diz realmente que foi feito um documento no Brasil que era para inglês ver, né? Para o inglês aceitar de que o Brasil não estava traficando mais negro na África. Mas foi tudo mentira, porque o tráfico continuou no Brasil. Então foi só um documento para inglês ver, como se diz. Essa frase vem nessa mentira dos brasileiros desde então, né? Eles fizeram um documento dizendo que aqui não tinha mais tráfico. Então, nesse documento, para os ingleses que comandavam no mundo a libertação dos escravos, evidentemente acreditaram que o Brasil realmente não estava traficando, né, os negros. Mas vamos lá, isso é coisa só do Brasil mesmo, infelizmente. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro. Então, logo depois da Inglaterra, acontece exatamente a libertação dos escravos na França e em todos os seus territórios. Em 1861, o Alexandre da Rússia declara livre também todos os camponeses que trabalhavam sob regime de escravidão. Então estamos falando de um regime monárquico, porque Alexandre II era um rei, né? Era um monarca. E de 1861 a 1865 ocorre uma guerra nos Estados Unidos, que nós ouvimos falar aqui como uma guerra de secessão. A palavra secessão quer dizer separação, guerra de separação entre o norte e o sul das colônias americanas. Na época eram 13 colônias. Eles já tinham feito antes, né, uma revolução para se libertar da Inglaterra. Depois brigaram entre eles. No norte dos Estados Unidos estavam a ideia liberal, né, a ideia mais dentro de uma nova visão de mundo. E no sul estavam os escravocratas, né, aqueles que mantinham nas suas fazendas, nas grandes terras do sul dos Estados Unidos, os escravos. Então existiam aqueles que defendiam a escravidão nos Estados Unidos e aqueles que queriam a liberdade, até por um sistema novo que estava surgindo, que era o capitalismo. Então não interessa e não interessou ao capitalismo o regime de escravidão, né? Não trazia lucro para empresários, etc. Então houve uma guerra entre os americanos, entre o norte e o sul, e quem venceu, e o Emanuel vai dizer exatamente sobre essa guerra. De 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos estados americanos do norte, na luta da secessão ou da separação, que termina com a vitória da liberdade. Então foram os nortes, né, das colônias na parte norte dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não existiam, os Estados Unidos existiu depois da Confederação de Filadélfia, né? Na luta com a vitória da liberdade, das ideias progressistas da grande nação americana. Aí agora ele vai entrar num tema polêmico, muito polêmico, até hoje. Ele vai falar do socialismo. Então ele chega até o final do livro para falar de um grande problema do mundo de hoje, que é a não compreensão do que é exatamente o ideário socialista. E o que o socialismo fez no mundo. Vamos ver com Emanuel como é que ele analisa a questão socialista. Grandes ideias florescem na mentalidade de então, século XIX. Estamos falando do século XIX, a abolição da escravatura, estamos falando de muitas coisas aqui, depois do Congresso de Viena, que foi em 1815, bem no começo do século XIX. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta, quer dizer, um absurdo. A princípio, doutrina de igualdade absoluta é absolutamente inviável. Não existe essa possibilidade para um espírita. Aparece o socialismo propondo reformas profundas e imediatas. Então o socialismo vai surgir, sobretudo, e eu vou falar um pouquinho também sobre isso, com o Karl Marx, né, em 1848, meados do século XIX. Lembrando que em 1848 surgiu na França também uma revolução por causa desses movimentos de trabalhadores, e essa revolução acabou realmente estabelecendo a Segunda República Francesa, né, porque no Congresso de Viena restabelece a monarquia.
E nessa Revolução de 48, né, trabalhadores, socialistas e social fizeram realmente uma revolução lá e voltou a República, a Segunda República Francesa. Aparece então o socialismo propondo reformas. Alguns idealistas tocam, ou falam, ou divulgam a chamada utopia. Utopia quer dizer em lugar nenhum. Utopia quer dizer o não lugar, é um termo grego que foi escrito, foi um título de que um autor inglês deu para a sua obra chamado Thomas More. Ele baseou esse lugar que não existe, esse lugar ideal em que todos trabalhassem realmente sem... as pessoas podiam ser ricas trabalhando, todos seriam ricos da mesma forma. Seria uma utopia, um mundo imaginário. Mas sabe que mundo imaginário era o dele? Quando ele passou, isso foi 30 anos depois da descoberta do Brasil, ele teve fazendo uma viagem para a América do Norte, também descoberto por Cristóvão Colombo, ele passou pela ilha de Fernando de Noronha. E ali ele praticamente culminou as suas ideias sobre o livro dele, que ele chamou de Utopia. Então ele teve como inspiração uma parte do Pernambuco, né? Foi exatamente a ilha de Fernando de Noronha que fez ele escrever essa obra extraordinária, com certeza, né? Que é uma obra que tem um viés socialista também, né? Mas não aceito por Marx, né? E a República Perfeita, idealizada por Platão, a República Perfeita está mais ligada ao ideário liberal. Fundam-se as alianças de anarquismo, quer dizer, o anarquismo virou bagunça realmente, lá na França sobretudo. Em 1848 apareceu um tal de Blanc, fez um movimento danado, muita morte aconteceu em 1848, hein? Isso quando as irmãs Fox estavam se comunicando nos Estados Unidos, a França estava em guerra, em revolução interna, né? Por causa desse ideário socialista. Uma revolução sociológica de consequência ímpar. Olha como é que Emmanuel fala sobre essas revoluções socialistas. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando a destruição mais completa, condenando essa civilização à destruição mais completa. Isso aconteceu. Basta nós analisarmos a história do que aconteceu na chamada União Soviética. Aí não vai ser difícil entendermos o que acabou sendo feito em relação a essa revolução sociológica com consequências imprevisíveis. O fim do século XIX que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Olha, para quem estudou o livro Caminho da Luz, 24º capítulo, não é o Jorge está falando, é Emmanuel, eu sou historiador, eu estou apenas acrescentando o que eu conheço um pouco de história, mas é Emmanuel que está falando isso. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho, entre o capital e o trabalhador, entre a classe chamada dominante e a classe dominada, entre o capitalista e o proletário, é mais ou menos dentro dessa visão. Onde se encontram, porém, as forças morais. Aí Emmanuel faz uma pergunta. Onde se encontram, porém, as forças morais, capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos? Então, nessa confusão de revolução sociológica, quem é que foi convocado para tentar resolver um problema? Porque quem criou o tecido do mundo ocidental chama-se Igreja Romana. Quem criou o mundo ocidental foi a Igreja de Roma, porque ela sempre esteve no poder com os reis, seja dos reis romanos, seja dos reis germânicos romanos, mas sempre ao lado dos reis. Todavia, após as afirmativas, existe um movimento, um evento que acontece na Igreja de Roma, que é chamado de sílabo. Sílabo, na realidade, é uma série, uma sequência de proposições que se relacionam com vários pontos filosóficos, morais, considerando o direito público, inclusive, incluídas por um Papa que criou a sua infalibilidade, que era o Papa Pio IX. E ele fez uma encíclica, que na realidade foi uma carta-documento lançada por esse Papa em dezembro de 1864, que teve uma repercussão posteriormente. Depois do famoso discurso de um bispo, quando foi decretada em 1870 no Vaticano a infalibilidade do Papa. O Papa Pio IX diz assim: eu sou infalível, o que eu disser é lei. Lembra-se do rei no absolutismo?
O rei era investido do poder divino. O que o rei falasse era o Deus, era o próprio Deus, representante de Deus. E o Papa se coloca nessa condição de infalível. Ele decreta, o Pio IX decreta, depois do sílabo, né? Ele vai decretar a sua infalibilidade. Eu não erro. Eu não erro. E dentro dessa sua, foi feito um concílio, né? Ou melhor, um concílio que eles chamam de concílio, né? E foram reunidos todos os grandes chamados bispos, os pais da igreja do mundo inteiro, para que pudesse aprovar essa infalibilidade papal em 1870, decretado pelo Pio IX. Quando ele decretou essa infalibilidade, né, essa equação de tentar mostrar que um homem é infalível perturbou a vida de um bispo alemão. Esse bispo chamava-se Stroessmayer. Esse Stroessmayer, ele fez um discurso no concílio para simplesmente esmagar o papado, esmagar a instituição do papado. Ele, como bispo alemão, não aceitava de maneira nenhuma a instituição do papado e muito menos ainda a infalibilidade de um papa. Lembrando aqui que quem criou o papado foi exatamente um bispo romano, que Belisário, né, que ele acabou junto com o imperador Focas, em 607, ele convenceu o Focas a criar o papado, e em 610 foi consolidado o papado, comandado a partir de Roma. Entretanto, aparece um papa logo depois desse Papa IX, quando ele desencarna, chamado Leão XIII. Esse Leão XIII, ele veio e foi chamado pela espiritualidade de alguma forma para tentar resolver o grande problema capital, trabalho, né? Os senhores, né, que seriam exatamente a classe dominante dentro de uma visão mais marxista, né, e a classe dominada. E que a igreja tinha que resolver esse problema, já que quem criou o tecido social do Ocidente foi a igreja, então ela tem que resolver essa questão. E esse Papa, chamado Leão XIII, ele escreveu um documento, ele fez uma encíclica, né? Ele escreveu uma encíclica, e nessa encíclica, chamada Rerum Novarum, ele tentou, dentro desse documento assinado por ele, conciliar exatamente essas discussões, braço e o capital, né? E ver exatamente qual, para cada qual, né, cada grupo, qual seria os seus deveres dentro da sua encíclica. Se o efeito dessa encíclica teve considerável importância para os intelectuais ou para a classe mais culta, na realidade, esse documento desse Papa Leão XIII não alcançou o objetivo, porque não alcançou as classes mais desfavorecidas, cansadas, fartas de palavras, sobretudo vindo da igreja. Então o Espiritismo, para restabelecer a verdade, veio exatamente na hora psicológica das grandes transformações sociais. Lembre-se que em 1848, Karl Marx estava levantando a bandeira: trabalhadores do mundo inteiro, lutai-vos, né, univos, essa é a ideia, essa era a bandeira dele, né? Trabalhadores do mundo inteiro, univos. E, de repente, aparece exatamente logo depois, né, em 1857, mas um pouco antes, porque as mesas girantes já estavam se manifestando. Em 1848, quando Marx estava defendendo essa tese, o espírito de Charles Holmes, nos Estados Unidos, já estava se comunicando com as irmãs Fox. Então, a espiritualidade estava atenta a essa bagunça toda na Terra, né? Então, o espiritismo vinha, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram. Dou exemplo aqui dos, lembram? Pedro de Val, os valdenses, né? Ou alguns reformadores da própria igreja, o próprio Francisco de Assis e outros grandes nomes também. E senão, realmente, o trabalho dele realmente seriam perdidos. Com as provas da sobrevivência, o espiritismo vinha reabilitar o cristianismo que a igreja deturpara. Emmanuel. O espiritismo, com a prova da sobrevivência da nossa vida após a morte, na realidade, reabilitando o cristianismo que a igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens, porque a igreja realmente ela deturpou tudo. Com as verdades da reencarnação, outra coisa que a igreja deturpou, lembre-se que eu já falei aqui, a igreja proibiu o estudo da reencarnação num concílio chamado Segundo Concílio de Constantinopla, no século VI, que foi convocado por um imperador, né, um imperador bizantino, Justiniano, que teria sido influenciado por sua esposa,
né, que seria supostamente uma imperatriz, mas que vinha da prostituição. Ela era uma ex-meretriz, isso diz a história, e que ela convenceu para que ele pudesse acabar com essa ideia de Orígenes, que defendia a reencarnação. Orígenes também foi um pai da igreja, aluno de Clemente de Alexandria, portanto, senhores da teologia do mundo oriental, que conheciam a tradição grega e conheciam a palingenesia, ou seja, a reencarnação. E a Igreja Católica proibiu o estudo da reencarnação no século VI. Isso é fato. Isso Emmanuel explica nesta obra também. E ele vai falando mais, né? Outra coisa, para harmonizar, veio explicar os absurdos das teorias igualitárias, ou seja, também pacificar essas discussões filosóficas da igualdade absoluta que o socialismo veio trazer, né? Cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Então, são dois extremos, né? Um suposto espiritualismo com a Igreja de Roma e uma possibilidade de uma igualdade absoluta defendida pelos materialistas, né? Nesse caso, coadjuvado por dois alemães, no caso foi o Karl Marx e o Engels, né? Harmonizando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores para concluir que o espiritismo. Então, o espiritismo tenta, de alguma forma, pegar as coisas boas do socialismo, dos postulados que ali existem, né? Mas sem se iludir que reforma não se faz por revolução. E ele vai explicar aqui. Não é pela revolução que nós vamos transformar a sociedade, como propõe o ateísmo, o marxismo e os materialistas, de uma forma geral. A única renovação apreciável é a do homem interior, do homem íntimo. Por quê? Porque é a única forma de reformarmos a sociedade, é pela transformação individual. Porque nós somos, segundo ele fala nesse capítulo, célula viva do organismo social de todos os tempos. Nós, os seres humanos, somos a célula viva do organismo social. Só existe sociedade porque existe o homem. O homem é a célula viva desse organismo, chamado sociedade. Isso em todos os tempos, em todas as civilizações. E o que Emmanuel explica é exatamente isso, né? Combate pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo. A única forma de transformarmos a sociedade é transformarmos o homem. Transformando o homem, cada um se transformando a sociedade. Não existe transformação de fora para dentro. A transformação social virá de dentro de cada homem, célula desse organismo social para a sociedade. É a única forma de transformar a sociedade. O resto tudo é ilusão, tudo é fantasia, de falsos chamados milagreiros, né, de salvadores da pátria. Está cheio de salvadores da pátria por aí. Ele vai salvar a pátria, ele vai levar a felicidade. Isso é conversa para boi dormir. Porque a base do organismo social somos nós, os homens. Nós somos células vivas. Em toda a história humana, nós somos a célula do organismo chamado sociedade. Então, é a partir da transformação do indivíduo que transformaremos o social. Então, Emmanuel ainda explica, ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Ou seja, a compensação no caminho das redenções em relação aos processos provacionais de cada indivíduo, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis. A sociedade está cheia de problemas, a sociedade só tem desonesto, porque nós somos responsáveis por ela. Nós temos corruptos no governo, nós que elegemos os corruptos, porque nós trazemos a corrupção em nós. Nós apenas projetamos para fora de nós o que trazemos dentro de nós. Então, se existem políticos corruptos, porque nós somos corruptos por dentro. Isso que Emmanuel está dizendo para nós. Então, nós, em regime de responsabilidade, cada um de nós temos que buscar os nossos valores como Jesus para transformar a sociedade, a partir da autotransformação. Não é querer dar santo, não, eu sou o Cristo, agora vou transformar a sociedade. A sociedade só se vai se transformar com a transformação de cada indivíduo. Não se engana o espiritismo, o espírito pelo menos, com as utopias da igualdade absoluta. Emmanuel está falando isso, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual. Ou seja, não se transforma em instrumento de opressão, tanto quanto nós não vamos ficar presos às utopias, nas mentiras de igualdade absoluta, em vista da lei do esforço e do trabalho individual. Mas igualdade absoluta se eu tenho no meu vizinho que é preguiçoso, não quer trabalhar e quer ter o que eu tenho. E a lei do mérito?
Não faz sentido o negócio de igualdade absoluta, isso é coisa de absolutamente pessoas alienadas mentais. Essa é a verdade, porque é o que Emmanuel está falando aqui, a lei do esforço, a lei do trabalho individual. Tem uns que trabalham muito mais do que outros, quer dizer, esse trabalha muito mais do que o outro, vai trabalhar para aquele porque em nome da igualdade absoluta vai comer às minhas custas. Não está certo. Tem que ser igual, sim, mas o trabalho todo igual, né? A repartição possível, né? Mas dentro daqueles que mais fazem, evidentemente, mais acabam tendo. Quem mais estuda, mais sabe. Isso é óbvio. Quem mais lê, mais sabe. Quem lê pouco, evidentemente, vai saber pouco. Então, quem realmente tem os seus méritos, evidentemente, pelos próprios méritos, vai acabar tendo um pouco mais. Não se transforma em instrumento de opressão. Da mesma forma, a questão do senhor, dono do capital, né? Tem que ter cuidado com isso também, porque ele também não pode escravizar, porque é dono do dinheiro, é dono dos meios de produção, etc. Não. Então, o espiritismo não se transforma em instrumento de opressão dos magnates da economia e do poder por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Ou seja, quem tem muito, dentro do princípio da solidariedade, esses imperativos da solidariedade, quem tem mais pode distribuir exatamente para que aqueles que têm menos possam sobreviver com dignidade. Não em nome de caridade, talvez em nome do altruísmo, que é o contrário do egoísmo, mas, com certeza, estimulando aqueles que precisam a trabalhar para ir exatamente conquistar dentro dos seus esforços. Despreocupado de todas as revoluções do espiritismo, porque o espiritismo só levanta a bandeira da evolução. Espírita não é revolucionário. Espírita é evolucionário, é diferente. Revolucionário é aquele que acha que só pela revolução vamos transformar a sociedade. Não. Nós vamos transformar a sociedade pela evolução individual. Nos evoluindo, nós ajudamos aos outros, por contágio, a evoluir o coletivo. Então, o nosso princípio é a evolução, que é o campo da atividade das nossas experiências. O espírita, distante de todas as guerras, o espírita não aceita realmente qualquer tipo de guerra, pela compreensão dos laços da fraternidade que reúne as comunidades no universo. O espiritismo ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos. O espiritismo alarga as concepções da justiça econômica, claro, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É claro que existe dentro do capitalismo radical erros e coisas absurdas que não poderiam, estão acontecendo, mas não poderiam acontecer, exatamente porque cria essas divisões, criam essas brigas, essas revoltas, né, essas reações que não deveriam acontecer. Por quê? Porque existem os capitalistas, né, os donos, os magnatas do poder econômico, tão ambiciosos, que só querem para si, só pensam em si e deixam os outros morrerem de fome. Quer dizer, são seres humanos realmente verdadeiros. O que eu poderia dizer aqui numa hora dessa? Né? Dizer que são verdadeiros tumores malignos da sociedade. Já que nós somos células da sociedade, um ser humano que acumula, despreocupado com os outros, para mim é uma célula cancerosa. É uma célula cancerígena. É uma célula que nesse organismo social está prejudicando. Poder ter, pode, acumular também, mas saber repartir dentro do princípio de solidariedade. Ser solidário, ser altruísta, que eu disse que é o contrário do egoísmo. Egoísmo é uma coisa, altruísmo é o contrário do egoísmo. Mas normalmente muitos desses magnatas econômicos não pensam no outro, não. Pensam só em si, infelizmente. Talvez aí esses desequilíbrios, né? Mas porque também foi mal educado religiosamente. Porque ele fosse mais cristianizado, como diz Emmanuel, né? Ele seria mais solidário com os bens que ele adquiriu. Bom, o espiritismo alarga as concepções da justiça econômica e corrige o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nestes tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo, olha só o espiritismo, isso é uma afirmação do espírito Emmanuel, tá? Só o espiritismo pode representar o valor moral, onde se encontra o apoio necessário à edificação do futuro. Enquanto os utopistas, né, aqueles que ficam viajando muito, da reforma exterior, aqueles que acham que a reforma social vai ser de fora para dentro, é o que ele está dizendo para nós, a tutela de ditadores impiedosos, ou desses chamados salvadores da pátria, como aconteceu na Rússia, ele lembra aqui, como aconteceu na Alemanha com Hitler, com Stalin, como aconteceu na Itália com Mussolini, como aconteceu na Espanha com Franco e outros ditadores.
né, esses que eu chamo células cancerígenas, infelizmente, são nossos irmãos. Mas como células do organismo tinham, né, a sua malignidade e, evidentemente, eles espalharam essa malignidade. A verdade é essa. E Emmanuel fala exatamente isso, suas sinistras aventuras revolucionárias. Não sou eu não, é Emmanuel. Prossegue, ele parece que eu estou sempre tirando meu corpo fora, porque não, o Jorge está sendo duro. Eu estou mostrando que Emmanuel, ele é enérgico. Eu estou falando de espírito superior, não estou falando de qualquer um, estou falando de Emmanuel. Ele é gerente da mediunidade Francisco Cândido Xavier, o maior médium de psicografia que a história registrou. Depois dos apóstolos, evidentemente, né? Prossegue ele, no caso o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras das lições do Cristo. Essa é a missão do Espiritismo. Agora ele volta um pouco mais para o erro da Igreja Católica, né, desde 1870, com a infalibilidade papal, né, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja Católica em virtude da sua defecção moral. Quer dizer, totalmente longe da moralidade, a Igreja se desviou. Emmanuel está falando isso. No cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Cristo nos tempos apostólicos. Um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no Império de Constantino, com a fundação, com a libertação do movimento, ou com a liberação do movimento religioso, e depois, mais tarde, com Teodósio sacramentando a oficialização do cristianismo a serviço do Estado de Roma. Então se cria aí, a partir daí, o catolicismo. Aliado do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja de Roma não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, a Igreja de Roma nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. Claro, sempre ligado aos poderosos da política. É por isso que agora, aí ele vai falar, é por isso que agora, meados do século XX, quando ele traz essa mensagem através do Chico Xavier, de agosto a setembro de 1938, e foi publicada em 1939 a obra, e ele vai dizendo, é por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticinos. Quer dizer, toma cuidado, a coisa vai pesar para vocês, é o que ele está dizendo para nós. O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam o seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. Mas as revelações do além-túmulo descem às almas como um orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. O Espiritismo é exatamente esse prelúdio de paz e luz para uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece a todos os corações, renovando a todos nós a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Ele vai falar de uma guerra que aconteceu no começo do século XX, entre 1914 e 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, que na realidade também antes ocorreu, bem antes dessa guerra, aliás, bem antes não, uns 5, 6 anos, ocorreu uma guerra entre os russos e os japoneses. Os russos não ganharam essa guerra, depois é que veio a Primeira Guerra Mundial de 14 até 18, e isso acabou sendo o que ele chama de pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe. Então, lembra bem, ele está dizendo aqui, nesse parágrafo, que essa guerra, seja russo-japonesa, né, e depois de 1914 a 1918, com a Primeira Guerra Mundial, foram o início, né, o início que ele chama de pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe. Ele disse, e vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Perceberam? Ele foi publicado em 39. A guerra começa em 39, é bem verdade. Mas isso foi recebido em agosto e setembro de 1938. Antes, portanto, de Hitler invadir a Polônia e começar a rodar início à chamada Segunda Guerra Mundial. Então ele já está fazendo uma previsão da Segunda Guerra Mundial nesse parágrafo, né? Ou seja, próximo de uma luta maior que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará, expulsará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios de patrimônios sagrados do tempo. Então,
a Terra como aquele mundo longínquo, aí que vai fazer uma comparação com Capela, que nós estudamos aqui. Então, a nossa Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal, ou seja, assim como os capelinos foram de lá exilados ou alijados, muitos terrestres, né, muitos seres da Terra, também serão alijados daqui, é o que ele está dizendo para nós nesse capítulo. Porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão na Terra, dentro desse processo de seleção dos valores morais, os que puderem compreender a lição de amor ou do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Aí ele vai ter uma frase interessante que eu até sei de cor: épocas de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século XX, a guerra se aninhou um caráter permanente em quase todas as regiões do planeta, norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente, em todos os meridianos, em todos os... E ele vai falar que a Liga das Nações, que ocorreu logo depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações, depois surge o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz. Então, tanto a Liga das Nações como o Tratado de Versalhes ocorreram ou surgiram antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Então ele vai falar que não passam de pactos de segurança da paz que não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Então ele está falando que a Segunda Guerra Mundial viria mesmo e que esse processo de seleção terminaria com o apogeu dessas lutas, né, para que houvesse realmente na Terra pessoas, ou a partir de então, uma seleção de valores morais para reencarnar na Terra. E vai falar também da missão da América do Sul, América do Norte para o mundo, né? Embora ele vai dizer que a América está destinada a receber o cetro, ou seja, o símbolo, né, do comando do mundo, né, da civilização e da cultura na orientação dos povos do futuro. Então, será da América que partirá o comando do mundo. É isso que ele está falando nesse capítulo penúltimo. Vai falar que aqui está exatamente o celeiro, ou em torno dos seus celeiros econômicos, ou seja, a economia do mundo está na América, né, o comando, ou melhor, quando ele fala celeiros econômicos, também é celeiros, aqui o Brasil é considerado o celeiro do mundo, né, celeiro de alimentação, né. Reunir-se-ão as experiências europeias aproveitando o esforço penoso que tombaram na obra da civilização, e etc, etc. E ele continua: para esse desiderato, para esse objetivo grandioso, apresta-se o plano espiritual no afã da elucidação de nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes dos continentes americanos estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Ou acreditamos ou não nessa tese, né? Então, se ele diz para nós que é a partir campos exuberantes do continente americano, está falando até do Brasil também, né? Estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Agora ele fala do Cristo, né? E a partir daí ele vai analisar exatamente como sendo ele o único diretor do plano das realidades imortais. Jesus, né, agora que o mundo está entregue a essas novas expectativas angustiosas, diz ele uma coisa importantíssima nesse capítulo: os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era, ou a caminho da luz. Espíritos, preste atenção a essa frase, espíritos abnegados, espíritos esclarecidos, falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, do qual é Jesus um dos membros divinos. Então, essa reunião das comunidades angélicas, do qual Jesus é um dos membros, reunir-se-á. Eles estão programando uma reunião. Olha o que ele está falando nesse capítulo, né? Então, essa nova reunião para a sociedade, pela terceira vez, ele vai falar pela terceira vez, porque a primeira foi quando foi formada a Terra e a segunda quando Jesus esteve aqui na Terra. Agora, nós estamos vivendo um momento, um dos mais especiais da história da Terra, além da criação, além da vinda do Cristo, agora. Esse é o momento mais importante da nossa história,
depois da vinda do Cristo, quando nós chegamos à chamada maioridade espiritual da Terra. Então ele fala, reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão, decidindo novamente sobre os destinos da Terra. Então essa reunião desses Cristos é exatamente para decidir sobre os destinos da Terra. O que vai acontecer com a Terra? Perceberam o detalhe no 24º capítulo? Emmanuel está dizendo que essa falange de Cristos reunidos, ele disse que iam se reunir, ele não disse quando, eu também não sei se já aconteceu essa reunião, mas ele disse que eles iam se reunir para decidirem os destinos da Terra. Aí ele faz uma pergunta, terminando o capítulo, o que resultará dessa reunião? Ou ele chama desse conclave de espíritos crísticos para decidir o futuro da Terra, né? Deus o sabe. Aí ele complementa o capítulo. Nas grandes transições do século que passa, século XX, aguardemos seu amor e a sua misericórdia. O próximo capítulo é o 25º. O 25º nós vamos falar do Evangelho Futuro, que nós terminamos aí, e depois disso eu prometo para vocês fazerem uma síntese de tudo que nós fizemos até aqui, né? Talvez em 2 reuniões ou em uma, talvez em uma não dê, não sei, mas talvez em uma síntese de tudo que nós fizemos do Livro dos Espíritos, tá? Para afixar a lição. Fazer uma síntese de tudo que nós estudamos até aqui, nesses 3 meses de estudo, de capítulo a capítulo, do livro A Caminho da Luz. Então nós vamos fazer exatamente essa síntese, né? Fazendo essa exposição, para que nós possamos assimilar os pontos mais importantes, que nós achamos mais importantes, para entender por que Emmanuel trouxe essa obra para nós. Viram que aqui ele termina exatamente, né? Dizendo que nós estamos a caminho do bem, ou a caminho de um novo mundo, né? Mas que a espiritualidade superior, os Cristos que comandam o sistema solar, estão reunidos, ou estariam se reunindo pela terceira vez. Volto a repetir, me perdoe a redundância. Primeira, quando foi formada a Terra, portanto, essa primeira reunião desses espíritos ocorreu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. A segunda foi há 2.000 anos, preparando a vinda de Jesus, e quando a Terra alcança sua maioridade espiritual. E a terceira agora. Então nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes de toda a história da Terra. Estamos vivendo a terceira etapa, né? E com a terceira revelação. Considerando isso, então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos, na próxima reunião, falar do Evangelho Futuro e a conclusão do livro, né? E depois, numa outra, fazer a síntese, né? Fazer uma síntese de tudo que nós estudamos até aqui, para que possamos gravar, então, a mensagem de Emmanuel. Eu agradeço, né, mais uma vez essa nossa noite. Eu peço desculpa a vocês que assistirão ou que estão assistindo também a esse meu ímpeto, mas eu vibro muito com Emmanuel. Eu sou um manuelista de carteirinha declarado, eu gosto mais de tudo que Emmanuel fala, que ele ensina, são verdadeiras as suas lições. Só nós precisamos aprender a interpretá-lo, né? Emmanuel não é bem interpretado, a verdade é que infelizmente fizeram dele como se fosse um outro, me perdoe, né? Um outro católico, porque ele foi católico, foi da igreja, ele foi jesuíta, né? Então como se fosse um padre no movimento espírita criando um novo catolicismo. Não, ele não fez isso. Rusteng fez, mas ele não. Rusteng fez e ainda está fazendo, infelizmente. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe. Mais uma vez eu peço as minhas escusas por essa exaltação, mas é por amor que nós usamos essas convicções com Emmanuel, daquilo que está nos ensinando nesse capítulo tão importante, falando de uma terceira reunião de espíritos angélicos para decidir o futuro da Terra. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.